sei que Deus vai fazer algo nessa noite, vai falar com a gente. A gente está indo para a terceira palavra da nossa série, Vem o Teu Reino. E eu estou com uma expectativa muito grande daquilo que Deus vai falar aos nossos corações nessa noite. E, retomando o que a gente falou no último encontro, a gente conversou e falou que o reino de Deus, ele tem três perspectivas importantes, que ele funciona de três maneiras bem importantes. Quero recapitular com vocês antes de tratar o assunto que eu quero falar nessa noite. Vamos ver se vocês estão antenados aí. O reino de Deus, ele trabalha de três formas. Foi falado no último culto aqui. Quem pode me ajudar aí? O reino de Deus é o quê? Quem lembra alguma coisa? Quem estava aqui no último culto? Quem estava aqui, levanta a mão. Ah, beleza. E aí, o que vocês podem me ajudar? Quem pode me ajudar? O reino de Deus? Hã? Ele é uma realidade. O que mais? Oi? É algo futuro? É algo que nós já entramos. Então, a gente trabalhou essas três perspectivas do reino de Deus. O reino de Deus é algo presente, algo que nós já... Presente, que faz parte do presente, é algo que nós já entramos, ele já está em movimento, a gente está vivendo o reino de Deus, e o reino de Deus também virá. Então, o reino de Deus está presente, em movimento e virá. Foram três perspectivas que nós trabalhamos no último culto. Falamos de cada uma desses reinos, esse reino presente, esse reino que está em movimento e esse reino que um dia virá com a volta de Jesus Cristo. E a gente falou também como que a gente pode experimentar esse reino. Quem lembra? Como que a gente experimenta esse reino? Como que a gente pode entrar nesse reino, fazer parte desse reino? Como esse reino pode entrar no nosso coração? Quem lembra aí? A palavrinha. Hã? Qual foi a primeira pregação de João Batista? O que ele pregou? Qual era o tema da pregação? Hã? Fala, gente! Hã? Não foi isso não, cara. Vou te dar mais uma chance. Oi? Arrependimento. Arrependei-vos. A gente falou que o arrependimento é a chave para experimentarmos o reino de Deus. A palavra de Deus, lá em Mateus capítulo 3, versículo 1, 2, João Batista está falando sobre isso. Ele fala, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. E daí se você vai um pouquinho mais para frente, Mateus 4,17, Jesus fala a mesma coisa, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente falou que o arrependimento prepara a estrada para que a presença de Deus, para que Jesus venha até nós. Porque João Batista, ele veio para preparar o caminho, endireitar as veredas para que Cristo viesse. E o primeiro tema da pregação dele foi arrependimento. Então o cara que vem para preparar o caminho de Jesus, endireitar as veredas, ele prega sobre arrependimento. Então, se você quer que o reino de Deus, que Jesus entre no seu coração, o arrependimento é aquilo que prepara a estrada do teu coração, prepara a tua alma, para que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, possa passar por ela e entrar e tomar o trono do teu coração. Amém? Aleluia. Bom, quero que você abra sua Bíblia lá em Lucas capítulo 17, nós vamos ler o versículo 20 e 21. Lucas capítulo 17, 20 e 21. Eu vou falar sobre muitas coisas, vai ter uma linha de pensamento, mas eu vou usar alguns textos, talvez textos que vão ter uma conexão ligado com aquilo que eu estou falando, mas talvez a gente fuja um pouco, às vezes, dê uma escapadinha, mas tudo está dentro do reino, tudo está dentro daquilo que eu quero trazer para vocês, da perspectiva, vem o teu reino. Lucas capítulo 17, do versículo 20, nós vamos ler o versículo 20 e o 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre, em algumas versões fala, dentro, outras versões fala, no meio de vocês. O reino de Deus está dentro, no meio de vocês. Jesus estava dizendo no final do versículo 20, que o reino de Deus não vem de modo que a gente possa ver, o reino de Deus não vem de modo visível. Mas aí a gente ou seja, o reino de Deus é invisível, então. Era isso que ele estava dizendo no versículo 20. Mas, ao mesmo tempo, Jesus diz no versículo 21 que o reino de Deus está no meio.
de vocês. Então, em Lucas 11, 20, você não precisa abrir lá, eu vou ler rápido, mas fala que Jesus cura o endemoniado, Jesus expulsa o endemoniado, e o texto está falando assim, mas se pelo dedo de Deus eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Então o reino de Deus estava ali, no meio do povo. Ele estava expulsando o demônio, o reino de Deus estava ali, é isso que ele estava falando. Mas nesse texto de Lucas capítulo 20, versículo 21, Jesus está falando na primeira parte dele que o reino de Deus é invisível. Mas ao mesmo tempo ele fala que o reino de Deus está no meio do povo. O que é isso? Seja mais claro, Jesus. O que você está querendo dizer com isso? Ao mesmo tempo que você fala que o reino é invisível, você fala que ele é visível. Que trem que é esse? Como que a gente pode entender isso? O que Jesus está querendo dizer, eu creio, é que o reino de Deus é invisível, porque o reino de Deus começa dentro de nós, a partir da conexão que nós temos com o Espírito Santo de Deus. Jesus vem para estabelecer o reino de Deus e ele sobe, e hoje a gente vive uma era do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Jesus não está fisicamente mais entre nós, ele sobe e deixa o Espírito Santo, e a gente recebe esse Espírito. Abra lá em Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. É mais ou menos o que Jesus está querendo falar aqui sobre o reino invisível. Ele fala nesse texto de Atos. Atos capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? O reino a Israel? Então, Senhor, você vai dominar, que vai vir aqui, e nós vamos estabelecer o reino aqui em Israel, vamos dominar, e vamos ter aqui construir um templo aqui, fazer uma terra dos crentes aqui, dos cristãos, e nós vamos ficar bem felizes aqui, o resto do mundo que se lasque. Mais ou menos essa ideia aqui. Nós vamos ter o poder, nós vamos ter o domínio sobre todas as coisas. E aí Jesus vem e fala de um reino invisível, fala de um reino que não é fragmentado, não é colocado dentro de uma caixinha. Esses caras estavam tentando fragmentar o reino de Deus, estavam tentando colocar o reino de Deus em uma caixa, falando que o reino de Deus é Israel aqui, beleza. Mas o reino de Deus, o reino que Jesus estava vindo para trazer, era um reino que olhava para toda a terra. É um reino que não cabia em uma nação, é um reino que não cabia em um povo e uma pessoa, é um reino que se estabelece sobre toda a terra. A gente vai ver isso na resposta que Jesus dá. Versículo 7. E ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, descer dentro de vocês, habitar dentro de vocês, estabelecer um reino invisível dentro de vocês. E aí sabe o que vai acontecer? E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Quando esse Espírito entrar em vocês, de forma invisível, estiver conectado ao Espírito de vocês, à alma de vocês, o que eu tenho para fazer através de vocês é algo tão grande que não cabe em Israel, não cabe em Jerusalém, não cabe em Samaria, não cabe em Londrina, não cabe no Paraná. Ele precisa se expandir por toda a terra. É isso que o Espírito e o reino invisível de Deus tem que produzir e provocar dentro da gente, cara. É dessa forma que o reino, eu creio que Jesus está falando sobre uma etapa que começa com o reino invisível. Mas isso é tão forte, isso é tão grande, que eu não consigo reter isso, tá ligado? Eu não consigo segurar isso, eu não consigo guardar isso para mim. Se o reino de Deus está em mim, se eu estou conectado com o Espírito de Deus, esse reino, os valores desse reino, a cultura desse reino não vai conseguir ficar presa na minha faculdade, dentro do meu coração. Eu já andei lá para frente, eu estou louco. Esse reino não vai conseguir ficar preso aqui dentro dessa caixa torácica, dentro dessa mente. Ele precisa se expandir, ele precisa criar vida. É isso que Jesus está falando. É claro que ele está falando que existem dois tipos de reino, que existem
duas formas do reino se mover, de atuar. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia. Lá no livro de João. Eu não vou ler esse livro. Mas acha o versículo aí. É o primeiro versículo já de João 15, capítulo 15. É o primeiro versículo que fala, já fala da videira e dos ramos. João capítulo 15. João capítulo 15. Confere aí para mim se eu estou enganado ou não. Sim, né? É a partir do versículo 1. Nós não vamos ler, tá? Sabe, cara, a gente falou semana passada que o arrependimento nos conecta com Deus. Que o arrependimento nos faz entrar no reino de Deus. Que o arrependimento nos faz com que a gente se conecte com Deus. E a partir desse momento que a gente se arrepende, que a gente aceita Jesus, o Espírito Santo começa a habitar em nós. Foi isso que a gente falou. E quando o Espírito Santo começa a habitar dentro da gente, cara, a gente começa a viver o reino visível de Deus, meu. É quase que incontrolável. Porque eu quero emprestar aqui um exemplo do Francis Chan, que ele fez uma pregação dele. Eu não sei se vocês viram essa pregação, cara, mas eu até mandei um WhatsApp para ele, tentei mandar um e-mail para o Francis Chan, mas ele não me respondeu, não sei porquê. Eu falei, ia pedir os direitos autorais dessa aplicação dele, mas eu não consegui falar com ele. Quem conhece o Francis Chan aí? Pessoalmente? Eu conheço ele pessoalmente, cara. Mas, não, pessoalmente de longe, né? Mas ele tem me influenciado muito, esse cara, meu. Porque, para mim, ele é expressão... Óbvio, não estou aqui, homem está sujeito a cair. A luta é diária, cara. A gente fala de homens aqui no palco, no altar, e daí acontece uma coisa ali na frente, fala, ei, o pastor pagava uma pau pra esse cara aí, o cara tá fazendo atrapalhada já. O que esse cara tem feito até hoje me faz querer aprender com ele. Né? A gente precisa de mestres, de pessoas, e esse cara influencia muito a minha vida. Mas é uma pregação que ele usa, uma aplicação que eu quero fazer com vocês nessa noite. Sabe, quando a gente está conectado à videira, quando a gente está unido à videira, a vida dos nossos... A Bíblia fala que nós somos os ramos e Cristo é a videira. Ele é a videira. Põe lá o primeiro versículo de João capítulo 15, acho que já estava aí. Eu sou a videira e meu pai é o agricultor, versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos. 3. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. 4. Permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Sabe, quando a gente tem o Espírito dentro de nós, quando a gente tem o reino invisível habitando dentro de nós, nós estamos conectados à videira. E o que acontece é que esse galho, pense que eu sou a videira, aqui está um dos ramos dessa videira. Pense que é você ali, ele na videira. Tem sentido ele estar na videira, está preso. Eu quebrei ele de uma árvore ali, pedi para um jovem trazer para mim. Não é uma árvore frutífera, mas pensem que aqui é uma videira. Ela só vai conseguir dar frutos, ela só vai conseguir gerar algo, produzir algo, se ela estiver conectada à árvore. Só tem sentido. Ela só tem sentido. A existência dela só faz sentido se ela estiver conectada ao caule, ao tronco da videira. É ali que, estando conectado ali, há uma transmissão de seiva, de nutrientes, que fazem com que esse galho possa ficar verde, possa produzir frutos. E é nítido quando você olha para um jovem que está conectado a Cristo, cara. Você consegue ver folhas verdes, você consegue ver frutos na vida dele, porque há uma conexão, cara. Mas esse galho fora da videira, ele no chão, ele passa a virar algo sem sentido, algo inútil, algo que não tá cumprindo o objetivo dele. Ali ele vai morrer, ali ele não vai produzir. Quando o Espírito está em mim, eu produzo algo, eu tenho que pôr algo para fora. Abra lá em 1 João,
capítulo 4, versículo 16 e 17. Você é um ramo conectado à videira, cara? Você está conectado à videira? Será que a sua vida manifesta obras, manifesta frutos de alguém que está conectado com Cristo? Pensa nisso aí, cara. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Nesse mundo somos como Ele. Nesse mundo somos como Ele. Isso fala muito forte ao meu coração. Mas eu quero me concentrar com vocês na primeira frase desse versículo 16, que fala assim: conhecemos o amor que Deus tem por nós. Essa palavra conhecemos no grego, eu não sei se a pronúncia está correta, mas no grego ela significa ginosco. Eu não sei se é assim que se fala, tá? Mas ginosco. E o significado dessa palavra é tornar-se conhecido, é conhecer, é entender, é perceber, é ter conhecimento. Essa palavra é uma expressão judaica para relação sexual entre um homem e uma mulher. Então, quando os caras falavam lá, ginosco hoje à noite, aí os judeus lá, eles já estavam, tipo, falando um rolê mais ou menos que a gente já sabe o que é. Porque a ideia do conhecer aqui deste amor, a ideia de conhecer esse amor, não é uma ideia de um conhecimento só intelectual, só de papel, só de racional, mas é de um conhecimento que você se torna um com o próprio Deus, que é o amor. Quando fala que conhecemos o amor, a Bíblia fala que Deus é amor. Ele é o próprio amor. Então quando ele está falando de conhecer o amor, ele está falando aqui, é algo muito além de sentar para ouvir, de saber a teoria, é de você se tornar um com Deus. Como o marido se torna um com a mulher quando eles têm relacionamento sexual. É isso que a Bíblia fala, que eles se tornam uma só carne. É mais ou menos isso que Deus está, que o escritor do livro de 1 João está falando aqui. Nós precisamos ser um com Deus. A gente precisa estar conectado nesse amor. E a palavra para conhecer em hebraico significa yadá. Yadá. Que traz um sentido ainda mais legal, um sentido mais rico ainda em alguns aspectos. Que fala que daí o conhecer em yadá significa saber por experiência. Saber por experiência, descobrir e discernir, discriminar, distinguir, reconhecer, compreender, estar familiarizado. Ser revelado, conhecer uma pessoa. Quando você fala de conhecimento na Bíblia, quando você fala de conhecer Deus na Bíblia, você não está apenas falando de algo frio, de algo só intelectual, fala de experiência. Conhecimento na Bíblia fala de experiência, fala de andar junto, ao ponto que você começa a discernir aquilo que Deus sabe, aquilo que Deus quer, ao ponto que você consegue começar a discriminar as coisas, você consegue distinguir as coisas. Você está tão próximo com Deus, você se relaciona tanto com esse amor, com esse Deus de amor, que as coisas dele começam a se misturar com a sua. E você começa a absorver as coisas do caráter deste Deus. Você é ginosco com Deus, você yadá com Deus, você tem uma relação tão forte que você se torna intimidade, que você se torna um com Ele. João capítulo 8, versículo 32, você não precisa abrir lá, mas fala assim: conhecerão, e ginosco, a verdade. E vocês vão ter intimidade com a verdade. E vocês vão ter comunhão com a intimidade. Vocês vão se tornar um com a verdade.
e essa verdade vos libertará. E andar com essa verdade, vocês vão discernir essa verdade, vocês vão andar tanto e essa verdade vai te libertar. Sabe com o que isso tem a ver, cara? Isso tem a ver com transformação. Isso tem a ver com mudança de nível. Mudança de nível. Sabe por que Ele é tudo. Deus está acima de todas as coisas. E quando você tem comunhão, quando você vai conhecendo Ele, quando você vai andando com Ele, quando você vai absorvendo o caráter dEle, não tem como você ficar da maneira como você está, meu. É impossível você ficar da maneira como você está. Porque o objetivo de Deus, ao chamar você a ter comunhão com Ele, a ter yadá com Ele, a ter ginosco com Ele, é que você cresça e seja transformado até que você chegue à estatura de varão perfeito. É esse o desejo de Deus. A noção bíblica de conhecimento não é a mera apreensão de fatos pela mente. Essa é uma noção grega. Na Bíblia, o conhecimento é muito mais que apreensão intelectual. Conhecimento quer dizer experiência. Conhecimento quer dizer relacionamento pessoal. Conhecimento quer dizer comunhão íntima. Quer dizer estar conectado, recebendo constantemente, diariamente, a seiva. Diariamente. Não há espaço. É dessa relação que eu estou falando para vocês. Sabe, um dia vocês vão se casar, tem alguns casados aqui, mas, casamento é isso, você dorme com a sua esposa, você acorda com ela, você toma café com ela, você anda de carro com ela, você está o tempo todo. E quando você está no trabalho, ela ainda continua com você, te mandando um WhatsApp, perguntando as coisas, e aí, tá lá. Porque isso é intimidade. Porque isso é relacionamento íntimo. O reino de Deus se estabelece em nós, dentro de nós, de forma invisível. Quando a gente se relaciona com esse rei, cara. Quando a gente tem intimidade com esse rei, chamado Jesus Cristo. Tem coisas que precisam acontecer aqui de forma invisível dentro do nosso coração. Para que a gente possa agir no visível. Tem coisas que precisam acontecer aqui, desse reino invisível, que deve ser governado pelo Cristo. Para que eu possa atuar, para que eu possa estar entre, Ele precisa estar dentro. Ele precisa reinar aqui dentro. O lugar onde ninguém vê é onde Deus deseja te tocar, cara. Porque Ele quer te transformar. Eu até anotei assim, para que possamos viver entre, para que a gente possa viver no meio do povo, Ele precisa estar dentro de nós. É isso que Jesus está falando ali. Esse reino não é visível, mas esse reino está entre vocês. Esse reino começa aqui dentro, para que ele possa sair para fora. Aleluia. Olha aí para a pessoa que está do seu lado e fala assim, ó, Jesus quer te transformar, meu. A imagem e semelhança dele. Sabe por quê? Porque ele sabe que o dia que você se parecer mais com ele, conforme você vai se parecendo mais com ele, mais o reino dos céus vai se estabelecendo sobre a terra. Quanto mais Jesus reina dentro de você, mais o reino é dispersado, mais o reino é espalhado sobre a terra. Então, quando Jesus te transforma, Ele está fazendo algo para o reino dele, ele continua operando a mente dele, o desejo dele, porque quando ele te transforma, ele está te transformando para que o reino dele se estabeleça sobre a terra. Ele não está te transformando para você ser o melhor cara do mundo, não. Ele está te transformando para que você toque outras pessoas, cara. E a gente vai entender isso daqui a pouco. Mas para que efetivamente eu estabeleça o reino dos céus na terra, eu preciso ter minha identidade em Cristo. Eu preciso estar conectado em Cristo. Eu preciso saber quem eu sou nele. Eu preciso ter convicções nele, sabe? Porque se eu não sei, se eu não estou conectado à videira, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho a minha identidade vinda do céu, eu não vou conseguir permanecer e resistir nos dias das pressões. Abra a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 3, cara. Mateus capítulo 3, versículo 16. Eu ouvi
Eu ouvi isso que eu vou falar para vocês num trecho de uma pregação que me impactou profundamente. E eu quero pegar algumas palavras dessa pregadora que eu ouvi e acrescentar algumas coisas que Deus foi falando comigo através do que eu captei da pregação dela. Quem já ouviu aqui a Andréa Vargas? Então talvez você tenha ouvido essa aplicação dela. Eu achei tão lindo, cara, o que ela falou. Tão lindo. Você vai ver em Mateus capítulo 3 que Jesus Cristo é batizado. Quem batiza Jesus? Quem batiza Jesus é João Batista, né? Quem batiza Jesus? Já falei a resposta. João Batista. Então Jesus está sendo batizado. E tem algo tão lindo que acontece aqui nessa hora. E que é marcante para definir o início do ministério de Jesus na terra. Ele é batizado e ele sai daqui a pouco para cumprir o seu chamado. Ele está com 30 anos, certo? Olha lá. Esse é o capítulo 3. Jesus ali no batismo. O tema a partir do versículo 13 é o batismo de Jesus, mas nós vamos ler o versículo 16. Logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu e Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Este é o meu filho querido que me dá muita alegria. E do céu uma voz disse: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Que lindo, que maravilhoso. É mais ou menos como estar num culto, né, cara? Oh, irresistível. É mais ou menos que Jesus estava vivendo. Imagina ouvir isso de Deus. Eu acho que eu ia morrer, cara. Eu ia cair, morrer afogado lá na água ali. Desmaiar. O próprio Deus estava me falando. Mas sabe o que significa naquele momento? Que Deus está construindo uma identidade na vida de Jesus. Falando: você é meu filho, cara. Você é meu filho. E eu vou cuidar de você. Eu estou com você. Você é um comigo. Nós temos um relacionamento. Você não é órfão. Existe paternidade sobre você. Quando as pessoas te perguntarem, quando você for questionado, falando: eu sou filho de Deus, cara. E Ele luta por mim, do próprio Deus, Criador de todas as coisas. Isso é muito legal, é lindo, cara, ouvir isso. Mas olha o que acontece no capítulo 4, cara. Qual que é o título do capítulo 4? Fala aí, gente. Fala aí, gente. Uma coisa que vocês gostam bastante. Quem gosta de ser tentado aí? Eu vou ser tentado. Quem gosta de ser tentado? Ninguém fala nada. Ninguém gosta de ser tentado. Mas logo depois de ouvir que ele era o Filho de Deus, o amadinho do papai, ele é levado até o deserto. E olha que bacana, quem leva ele para ser tentado? Isso é bacana, né? Quando você pensa em tentação, você fala: meu, o capeta, aquele meu amigo, o cara vem confessar pecado do pastor, foi aquele sem vergonha, pastor. Eu estava aqui, ele ligou, mandou um WhatsApp para mim, ele me levou lá, foi culpa dele. Mas olha, fala o versículo 1. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Bacana, hein? E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Vocês acham que esses 40 dias e 40 noites Jesus passou sozinho, gente? Ele tinha acabado de ouvir que ele era o Filho amado, em quem Deus tinha prazer. 40 dias se conectando com Deus, 40 dias se relacionando. Então o diabo chegou perto dele e disse, olha só a pergunta que ele faz para Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que essa pedra vire pão. O diabo tenta afirmar a filiação de Jesus, fazendo com que ele faça algo que não está conectado à vontade de Deus. Só que Jesus sabia e já tinha ouvido do Pai que ele era o Filho de Deus. Então, quando o diabo vem e fala: se você é o Filho de Deus, me prove então. Ele não se deixa levar pela tentação de Jesus, ele não se deixa levar pelas mentiras de Satanás, porque ele sabia quem ele era em Deus, ele sabia que ele era filho amado de Deus. O diabo tenta enganá-lo, se você é.
E o que ele pensa na cabeça? O que esse cara está pensando? Eu não preciso provar nada para ele. Eu sou filho de Deus. Por que ele está falando se você é? Não tem aqui sim, né? Você está falando errado, diabo. Você está construindo a frase errada. Não, ele tinha que construir. Você é filho de Deus. Ele já sabia quem ele era em Deus. Então, diante da tentação, porque ele estava conectado com Deus, ele tem uma identidade de Deus, ele toma posse daquilo que é natural dele, daquilo que ele já recebeu do Pai, porque ele está conectado à videira, ele está conectado ao seu Pai, ele está conectado aos princípios, e o que ele fala para o diabo é o seguinte: as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz, não só de pão viverá o homem. Ele consegue dar uma resposta madura de alguém que estava caminhando com alguém que era tão maduro e tão forte, de alguém que tinha uma identidade em Deus. Deus quer construir uma identidade na tua vida. Muitas pessoas têm buscado fugas, têm vivido em montanhas russas espirituais, porque não tem uma identidade em Deus. E quando você é levado até o deserto, até a tentação, e o diabo vem para te provar, para te questionar, diante das provações, das pequenas propostas dele, você cede, porque você ainda não descobriu que você é filho de Deus. Você até canta que você é filho de Deus, você até levanta as tuas mãos. Eu sou filho de Deus, eu não sou um escravo do medo, eu sou um filho de Deus. E quando vem a primeira tentação, quando vem a primeira proposta, você fala, eu não consigo, eu não vou dar conta, porque talvez a tua identidade ainda não seja construída em Deus. Porque todas as coisas são possíveis àqueles que creem. Creem em quem? Creem em Deus. O conhecimento do reino de Deus não diz respeito a informações, mas a comunhão. Sabe, Jesus, ele não sentou os 12 lá numa cadeira e falou assim, e deu uma apostila para eles, falou, agora deixa eu ensinar para vocês o que é reino de Deus aqui. Vamos lá agora estudar um pouco de grego, vamos estudar aqui um pouco de hebraico, vamos estudar os patriarcas, o Pentateuco, vamos para a aula de Antigo Testamento, vamos para a aula dos profetas. E ele sentava todo dia e durante os 3 anos Jesus fez um curso de teologia com os discípulos. Foi isso que Jesus fez? Quero chamar o Daniel, pode subir aqui, você me dá uma força aqui. A gente já vai para a reta, mais ou menos, para a reta final. Foi isso que Jesus fez. Ele sentou os 12 lá, primeira aula de... Eu não estou aqui cutucando nada, gente. A gente estuda, todo mundo busca conhecimento. É que eu quero dizer para vocês que a forma como Jesus se conectou com os discípulos, a forma como Jesus jorrou conhecimento para eles foi através da comunhão, foi através da experiência. Então ele pegava os discípulos e caminhava, e andava sobre as águas, e alimentava as multidões, e tocava os impuros, e chamava os cobradores de impostos se convidava para ir comer na casa dos cobradores de impostos. Jesus mostrava pela experiência, é assim que se vive o reino, é assim que se vive as coisas. Vem aqui, caminhe comigo, ande comigo, veja como eu faço e faça também. Ele estava se relacionando, dormindo, acordando, almoçando, tomando café com esses discípulos. Todos os dias eles estavam juntos. Quando Jesus chama esses caras, um a um, o desejo de Jesus era se relacionar com esses caras, é viver todos os dias com ele, durante toda essa jornada. Porque eles só iam conseguir aprender por meio da experiência, por meio da intimidade, do relacionamento. E hoje a gente tenta conhecer sobre Jesus e sobre a sua palavra somente através dos cultos, cara. Conhecer Jesus para nós hoje é ir na célula. Conhecer Jesus para nós é participar do culto de domingo. Conhecer Jesus para nós é ler a Bíblia durante 10 minutos. E nem parar para orar. E daí a gente quer chegar diante das tentações, diante das provações e ter uma identidade em Deus. A identidade em Deus só é construída por meio de relacionamento, por meio de intimidade, por meio de caminhar, acordar com Jesus, dormir com Jesus, tomar café com Jesus, ir ao trabalho com Jesus. Foi isso que ele fez com os discípulos. Ele fez em carne porque ele estava em carne, mas agora ele se foi, deixou o Espírito. E o Espírito pode fazer isso conosco todos os dias. Nós podemos acordar com o Espírito, nós podemos almoçar com Ele, nós podemos jantar, nós podemos ir até o trabalho, nós podemos ir até a faculdade. Ele nos deixou o Espírito.
Tem algum agrônomo aqui? Tem algum agrônomo? Se eu estiver falando errado, você me corrige, tá? Você me ajuda aí. Sabe, o que eu quero falar para vocês nessa noite é que quando a gente cultiva um relacionamento com Cristo, uma nova cultura nasce a partir de nós. Paulo, é correto falar que você cultiva uma planta, lança uma semente ali, e aí nasce a cultura do arroz. É certo falar isso? Mas a cultura, tem esse termo cultura Sim? A cultura é um tipo de cultura de soja, cultura do arroz, é isso aí. Então, meu pensamento é... Eu ia conversar com o Zé, porque às vezes igual foi da equidade, né? Conhecimento técnico para a gente misturar com o espiritual. Mas, mais ou menos, a gente cultiva as coisas assim. A gente lança uma semente na terra, a gente está cultivando ela, certo? Eu jogo aqui uma semente de soja. E eu jogo adubo, eu jogo água, eu me conecto com o trabalho se conecta, né, com aquela semente, com aquela cultura, e eu vou cultivando todos os dias. É isso que o Zé Flávio está fazendo agora, ele está colhendo o que ele cultivou. Ele não está aqui porque está trabalhando. E aí aquela planta nasce, e ali nasce uma cultura, certo? A cultura da soja. Eu cultivo, gasto tempo, e uma bela planta nasce que alimenta os Estados Unidos. A gente exporta soja, não é só a Europa. O que eu estou falando para você nessa noite é que é mais ou menos assim com a presença de Deus. Você cultiva, você está com Ele todos os dias, você cuida dessa terra aqui, do seu coração, você lê a palavra, você fala com Ele, você ora com Ele, você caminha com Ele, você está cultivando, cara. Você está regando. Como que eu rego? Eu me alimento da palavra, eu tenho comunhão com o corpo de Cristo, eu vou à igreja, eu acordo com Cristo, eu durmo com Ele. E sabe o que acontece quando você faz isso? Uma nova cultura nasce a partir de você, cara. E aí você pode alimentar as multidões, não só aqui no Brasil, mas você pode exportar isso para os outros povos. Mas a gente quer produzir coisas sem cultivar, cara. Sem gastar tempo. A gente é a geração que quer as coisas para ontem. A gente não está gastando tempo com Deus, cara. A gente prefere viver na montanha russa do Evangelho, no bumerangue do Evangelho, que vai e volta, do que viver uma vida de cultivo, porque cultivo dá trabalho, cara. O reino de Deus é tomado por esforço, cara. É com força, é com violência. E aí tudo que está ao nosso redor é afetado a partir dessa nova cultura. Porque o desejo de Deus é que o reino dele não seja só invisível, mas que ele seja visível, cara. Será que os seus vizinhos, o padeiro, o professor, colegas de salas, sabem que o reino de Jesus está entre eles, meu? Será que o porteiro do seu prédio, será que o seu pai, será que o seu professor sabe que o reino de Deus está entre eles? Eu tenho lido um livro nesses dias que tem impactado a minha vida, e eu trouxe uma citação dele aqui para falar para vocês. O autor fala: o Evangelho não pode oferecer aos que creem apenas salvação pessoal na vida futura. Ele precisa também transformar aqui e agora todos os relacionamentos da vida e assim fazer com que o reino de Deus prevaleça em todo mundo. O Evangelho não pode oferecer aos que creem apenas salvação na vida futura. Isso é muito pequeno, cara. Isso era o que os caras estavam pensando lá atrás, ao perguntar para Jesus: o reino está sendo estabelecido sobre Israel. E Jesus estava falando para eles: não, esse reino não é só para Israel, é para toda a terra. O que ele estava falando naquela hora é que esse reino não pode, se ele se manifesta na nossa vida, ele tem que produzir e impactar as pessoas que estão ao nosso redor.
Aqui e agora, nós estamos pensando no reino dos céus. Quando Jesus virá, quando eu vou me encontrar com Ele. E o desejo dele é que a gente possa manifestar o reino dele aqui e agora. Será que as pessoas mais importantes que estão ao teu lado sabem que o reino está entre eles? Cara, o que eu estou pregando para vocês nessa noite é o que Deus tem gritado ao meu coração. Por muitos e muitos anos e dias da minha vida eu tenho vivido e eu não tenho me conectado com pessoas, cara. E Jesus tem me feito enxergar as pessoas, meu. Jesus tem me incomodado. Porque se eu estiver na padaria, se eu estiver na faculdade, cara, as pessoas precisam saber que Jesus está ali, meu. Se isso não acontecer, é porque de fato o reino de Deus não está se movendo efetivamente, plenamente dentro de mim. E eu falo que isso é uma verdade. Eu estou vivendo um evangelho parcial, cara. Ser um representante do reino é ser Jesus caminhando sobre a terra. Jesus caminhou sobre a terra e por onde ele passava, as pessoas sabiam que ele estava passando ali. Jesus falava, praticava, vivia do que era natural a um homem que vivia a intimidade com Deus, que tinha sua identidade construída em Deus. Mas a gente se acomoda, cara. A gente vive muitas vezes na mediocridade, cara. A gente tende a seguir as ações que nos definem como cristãos. A gente constrói um modelo do que é ser cristão, do que viver o cristianismo. E a gente constrói um modelo padrão na nossa vida, a gente fica limitado àquilo. Ser cristão é não beber, é não fumar, é não transar, é não... é não... E eu estou fazendo tudo isso. Como um jovem rico, cara, a gente constrói um modelo de cristianismo pensando de uma forma completamente egoísta. Eu quero ler algo sobre isso para vocês ali. Como jovem rico, eu faço todas as coisas, Jesus. Eu cumpro todos esses mandamentos. Mas o que Jesus estava falando para ele, cara, comigo é tudo ou nada no meu reino. O meu reino não é comida e bebida, meu reino é paz, é justiça, paz e alegria no Espírito. Você joga fora tudo isso que você tem e me segue. Tendemos a seguir as ações que definem o que cremos ser como cristão, tendo pouco ou nenhum impacto nas pessoas ao nosso redor. Aqueles inseridos em nosso círculo de influência podem até saber que vamos com regularidade à igreja, que somos cristãos, mas eles jamais chegam a realmente conhecer Jesus através de nós, cara. Longe de sermos radicais seguidores de Cristo, permanecemos indistinguíveis em meio à população geral fora do reino, por exibir os mesmos valores, as paixões e inibições. A única diferença que ostentamos é o rótulo: eu sou um cristão. Eu posso até estar enganado, se eu tiver depois vocês me corrigem, mas a gente às vezes grita e brada por algo que Jesus nem falou na palavra e que só foi mencionado 3 vezes na Bíblia: cristianismo. Jesus falou muito mais sobre o reino, Jesus falou muito mais sobre sermos humildes, sobre servirmos, e muitas vezes nós estamos batendo no peito e falamos: eu sou cristão, mas nós não estamos vivendo nem 10% do que é ser um pequeno Cristo na terra. Nos orgulhamos de algo que nós mesmos não praticamos. Somos hipócritas. Parece pesado isso, mas eu estou falando isso para mim também, cara. O que quer dizer é que se minha vida e a sua vida estão impactando as pessoas com a cultura do reino. Sabe, tinha um missionário na Austrália, nesse mesmo livro que eu estou lendo. Eu estou acabando, gente. Ele era um médico com a sua esposa. As meninas do Jovens Fortes já ouviram essa história que a Fernandes contou para elas. Um médico bem sucedido, sua esposa era médica também, né?
na Austrália, um país de primeiro mundo. Mas eles receberam um chamado de Deus, de vender tudo que eles tinham, para irem para a Índia. Esses caras venderam tudo que eles tinham, cara. E eles foram para a Índia por um chamado de Deus para a vida deles. Chegaram na Índia com seus filhos, o primeiro ano muito difícil, casa, escola. Imagina que loucura, você sair da Austrália e morar na Índia, cara. Quem já foi para a Índia aqui? Alguém já foi para a Índia? Levanta a mão. Hein? Aí, ninguém nem tem coragem para esse lugar. Minha irmã foi para a Índia. É tenso. Ele estava naquele lugar completamente novo, louco, de muitos deuses. O propósito dele, ele comprou vários equipamentos e começou a atender aquela população. E o propósito dele era levar Jesus. Então ele começou a falar de Jesus, pregar de Jesus. Enquanto ele curava, tocava as pessoas, fazia o trabalho dele como médico, ele falava de Jesus, falava de Jesus. Ele passou 1 ano fazendo isso. E no final deste 1 ano, ele percebeu que nada, ele não tinha conquistado nenhuma pessoa para Jesus. Nenhuma. Ele ficou muito frustrado, começou a repensar o seu projeto na Índia. E ele falou, vou voltar para casa. Não está rolando. Aí Deus falou para ele, cara, muda a estratégia. Você não vai falar mais nada. Você vai mostrar para eles que o reino de Deus está entre eles. E quando o reino de Deus está entre, às vezes você não precisa nem falar nada, cara. As suas atitudes são atitudes de uma pessoa que faz parte de uma cultura celestial, cara. E ele tomou essa decisão, passou a não falar, ele tocava as pessoas, imagina, abençoando. E um dia ele estava tocando um homem, curando as feridas, e ele atendia sempre esse homem. E esse cara virou para ele, por que você saiu da Austrália, cara, para vir aqui? Para nos atender. Ele começou a falar por que ele estava ali, o médico. Ele viu que era uma deixa e falou, cara, eu vim para cá por um chamado de Deus, meu objetivo é tocar as pessoas, tal. Trazer Jesus através de tudo isso que eu faço. Ele começou a ministrar a vida desse cara. E a frase que esse indiano disse para esse médico australiano tem ecoado nos meus ouvidos todos os dias. Eu postei ela essa semana no meu Instagram. Esse cara vira para esse médico australiano e fala assim, eu não sei nada sobre esse Jesus que você tanto me fala, mas se ele for parecido com você, eu quero conhecê-lo. Ponto final. Esse homem tem uma experiência com Cristo Jesus. Começa a participar das reuniões lá e começa a trazer outros indianos para Cristo. Agora, a minha pergunta para mim e para você é assim. Será que as pessoas têm olhado para nós e falado assim, eu nunca fui na tua igreja, eu nunca escutei uma pregação, eu não sei nada sobre a Bíblia, mas se Jesus é parecido com você, se esse trem de igreja é parecido, o que eles ensinam lá, é parecido com o que você faz, eu quero ir lá amanhã, cara, eu quero ir lá agora, me leva para esse lugar, pelo amor de Deus, cara. Este é o reino cara. Este é o reino visível. Quando as pessoas encontram um representante de Cristo, elas não devem apenas conhecer sobre Cristo, mas elas devem conhecer o próprio Jesus. Quando as pessoas te encontram, elas não devem apenas saber sobre Jesus, mas elas precisam conhecer o próprio Jesus, cara. Porque antes das suas palavras tem ações, tem renúncia, meu. Vou pular um monte de coisa aqui. Filipenses capítulo 2, versículo 3 e 8. Eu vou falar mais a partir do versículo 3 e 8, mas eu vou ler rapidamente o versículo 1 e 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude.
Paulo está falando sobre ter a mente de Jesus. E o versículo 3 e 8 fala: não façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem aos outros superiores a si mesmos. Versículo 4: cada um cuide não dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo, que embora sendo Deus, tendo a mesma natureza de Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Paulo, nesse texto, está falando sobre a natureza de Cristo. E se a gente está ligado a Cristo, a gente vai manifestar a natureza de Cristo. O versículo 3 fala: não façam por ambição egoísta ou por vaidade. Sabe, por muito tempo a gente tem andado de forma egoísta. Por muito tempo a gente tem cuidado das nossas vaidades. A gente vem à igreja para buscar, eu preciso ir para a igreja, cara, eu preciso orar, eu preciso me fortalecer, cara, eu estou sofrendo, eu estou morrendo. Eu preciso de Deus. A gente pensa em Deus, me dá. A gente pensa nas coisas, a gente está preocupado em alcançar o reino dos céus. Nossas vaidades são até maiores do que nosso amor por Cristo e as pessoas, cara. Se você for lá em João capítulo 3, Nicodemos fala para Jesus: como que eu posso fazer para nascer de novo, para entrar no reino dos céus? Cara, ele era um cara mestre na Torá, um senhor, um doutor da lei, ele sabia de tudo da palavra de Deus, ele conhecia ele era mestre, ele podia estar ensinando muitas pessoas, mas ele está preocupado: como que eu posso ter esse reino dos céus? Ele era um cara que era para estar falando Jesus, ele era um cara que era para estar espalhando o reino dos céus, ele era um cara que era para estar jorrando o reino dos céus, mas ele estava preso na sua religiosidade, ele estava preso no seu egoísmo, na sua vaidade. Ele não conhecia Jesus, ele não se conectou com Jesus, vivia de forma religiosa, vivia a lei nua, a lei fria. Lá em Lucas capítulo 20 a gente já leu isso. É o primeiro texto que a gente leu hoje. Eles fizeram a mesma pergunta aos fariseus: quando vai vir o reino dos céus? Nós queremos esse reino. Jesus falou: o reino já está aqui, cara. Para de perguntar, para de buscar, para de ser egoísta, para de ser soberbo. Queria chamar o pessoal do louvor para subir aqui. Versículo 4, desse mesmo texto de Filipenses fala: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, sabe? A gente está tão preocupado com as nossas coisas, com os nossos interesses, mas Jesus está nos chamando no reino dele a cuidar do interesse do próximo, sabe? Às vezes vai ser difícil pegar alguém na rua, às vezes vai ser difícil, pegar seu dinheiro e gastar e alimentar um faminto. Às vezes vai ser difícil ter que, trazer um cara para a igreja, ter que ensinar as coisas, ter que se expor, né? Porque daí ele trabalha com você, aí o seu testemunho tem que estar lá no topo. Então é mais confortável eu ficar aqui no meu mundo. Vai me dar trabalho tentar trazer alguém. É melhor eu ficar ali na defensiva na faculdade do que aparecer, do que tentar falar de Jesus, porque isso pode me causar um problema. A gente gosta de ficar na zona de conforto. Esse texto fala que Jesus não se apegou, se esvaziou, humilhou-se e obedeceu. Mateus capítulo 5, versículo 3 fala: bem-aventurados os pobres em espírito, ou os humildes em espírito, pois deles é o reino dos céus. Sabe, Jesus está falando aqui, que felizes são aqueles que são pobres. Felizes aqueles que estão passando por opressão, talvez, por tristeza, por humilhação. Porque o reino dos céus está aberto para eles. O reino dos céus é para essas pessoas, para os quebrados, cara. Para aqueles que são vistos como os menores. O reino dos céus é para eles.
No capítulo 4, versículo 17 de Mateus, Jesus fala para a gente se arrepender. No capítulo 5, Jesus fala para a gente ser humilde. No mesmo capítulo 5, 2 versículos para frente, versículo 5, fala: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra. Sabe, quando eu me quebranto, quando eu me conecto com Deus, quando eu encontro a minha identidade em Deus, Ele vai me fazer conquistar a terra, Ele vai me impulsionar para que eu tenha domínio, exerça domínio sobre a terra. Não um domínio ganancioso e nem opressivo, que nós temos muitas vezes de querer ter poder sobre o próximo. Mas um domínio que é baseado no reino de Deus, que toca os feridos, que toca os pobres, que toca os que estão tristes, que toca os que estão doentes. A gente começa a estabelecer o reino de Deus na terra. Quando a gente tem um coração que é quebrantado, que se joga. Queria que a gente cantasse essa canção. E a gente vai orar.